No vídeo de hoje, vamos falar sobre uma pessoa que um dia já foi bem rebelde, egoísta e orgulhosa, mas que foi moldado por Deus e se tornou um grande profeta. Uma dica, ele ajudou na conversão de 120 mil pessoas em 40 dias e já ficou dentro de uma baleia por 3 dias. É isso mesmo, é Jonas. Olá, irmãos e irmãs, mais uma vez estamos aqui no canal Farol 7. Eu sou Sami Paiva e o tema de hoje é o profeta inquieto. O verso em destaque a gente vai ver lá no livro de Jonas, no capítulo 4 e no verso 11, lá no finalzinho, que fala assim, ó: Deus disse a Jonas: e você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Um certo dia em seu ministério, Jonas estava em sua cidade natal, em Israel, quando recebeu um chamado de Deus para pregar ao povo assírio de Nínive. Então, sem nem mesmo dar uma desculpa a Deus, como Moisés fez antes no caso do Egito, Jonas se levantou e foi para o outro extremo de onde era Nínive. Nínive era para o leste e ele foi para o oeste, lá para a banda de uma cidade chamada Tarsis. Ou seja, Jonas tentou fugir de Deus. Aí você pode pensar assim, ó: não, mas era porque o bichinho era inexperiente e não se sentiu preparado para a missão e tal. Negativo, ó. A gente vê na Bíblia que Jonas já atuava como profeta de Deus bem antes, no reinado de Jeroboão II, por volta do ano 794 a.C. E os eventos do livro de Jonas ocorreram aproximadamente em 760 a.C., uns 30 anos depois. Um dos principais motivos por Jonas rejeitar essa missão era a crueldade dos assírios. Esse era um dos povos mais barra pesada da Bíblia, e usava o terror como marketing de suas campanhas militares. Agora, imagine você no lugar de Jonas. Era o mesmo que, no período da Segunda Guerra Mundial, mandar um judeu pregar o evangelho na Alemanha nazista. Difícil, né? Pois é. Então Jonas estava mal iludido, achando que estava fugindo de Deus, quando a sua paz foi interrompida. A gente sabe que houve uma tempestade e os homens do barco eram muito supersticiosos. Decidiram pela sorte quem estava provocando aquela tempestade. E a sorte caiu sobre Jonas. Então Jonas abriu o jogo e disse que toda aquela tormenta estava acontecendo por causa que ele desobedeceu a Deus. Solução: jogaram Jonas do navio e a tempestade parou. Mas quando Jonas estava morrendo afogado, Deus milagrosamente envia uma baleia que engole Jonas. E foi no interior dessa baleia que Jonas enxergou a realidade e aceitou que o ser humano, em todos os aspectos, depende de Deus. Somos nada sem Deus. Ele experimentou em primeira mão o amor de Deus e aprendeu o único caminho seguro para o cristão, que é fazer a vontade desse Deus que quer o nosso bem. Daí então ele foi lá para Nínive fazer a vontade de Deus. Não sei se você percebeu, mas isso vive acontecendo com a gente. A gente se sente autossuficiente, rico, bonito, inteligente, e aí a gente foge de Deus. Fugir? Como? Tipo assim, ó, evitando de ler a Bíblia, evitando orar, não indo mais à igreja, não agradecendo mais aquele prato de comida ou aquela promoção no trabalho. Evitar Deus é bem pior do que fugir de Deus, para falar a verdade. Aí acontece um imprevisto com a gente, uma doença, um desemprego, o fim de um relacionamento, aí ficamos meio que desesperados e instintivamente dizemos: ai meu Deus, você está entendendo? Daí então a gente começa a orar de novo, começa a ler a Bíblia de novo, começa a se aproximar de Deus e Ele reconstrói nossa vida mais uma vez. Quem já passou por isso? Você viu quanto temos em comum com Jonas? Então Jonas chega a Nínive, prega uma mensagem direta ao ponto, tipo: em 40 dias a cidade vai ser destruída. E com o poder do Espírito Santo, milagrosamente, os assírios se convertem desde o rei ao mendigo. Até os pobres dos animais tiveram que fazer jejum também. Foi um caso atípico. Acho que foi o maior caso de conversão coletiva registrada na Bíblia. 120 mil pessoas. Jonas deveria ter ficado feliz por ter sido um instrumento nas mãos do Espírito Santo e ter participado dessa gigantesca bênção. Mas o pior foi que ele ficou irado com Deus.
porque mesmo ele fazendo a vontade de Deus diretamente, ele ainda não concebia que pessoas tão cruéis como os assírios fossem dignas do amor de Deus. Ele achava que o amor de Deus era exclusividade de alguns. Ninguém é digno. Todos somos pecadores e carecemos do amor de Deus. Por isso que se chama graça. Ninguém é melhor que ninguém. O fato de eu pregar o Evangelho não quer dizer que eu seja melhor e mais digno do amor de Deus do que um ateu ou um terrorista ou qualquer outro pecador. Deus ama e quer o bem de todos os seus filhos, mesmo que alguns mereçam um corretivo, ok? Jonas era um profeta, um santo, mas ele tinha defeitos a serem corrigidos. Não podemos confundir santidade com perfeição. A pessoa que faz a obra de Deus não deixa de ser humana e ainda luta contra o pecado. Talvez ela lute contra o pecado até bem mais do que uma pessoa normal. No caso de Jonas, apesar de ele ser um profeta de Deus, ele ainda era um pouco orgulhoso e egoísta. E em vez de ficar feliz com a salvação de uma cidade inteira, ele ficou mais preocupado com sua reputação, pois o que ele profetizou não iria se cumprir caso os habitantes de Nínive se arrependessem. E com esse pensamento, Jonas acabou se tornando pior do que aquela agora ex-cidade cruel. Ele acabou se tornando o que ele mais temia. Ele virou o vilão da história. Mas graças a Deus que Deus é o nosso juiz universal. Já pensou se todo julgamento fosse por conta dos humanos? Quanta injustiça por besteira estaria espalhada pelo mundo? Nessa história de Jonas, entendemos um pouco mais o agir de Deus. Os ninivitas eram cruéis, mas eles não eram mais o problema. Eles entenderam a mensagem e se arrependeram. Show de bola! Jonas, o missionário, era o elo mais fraco nessa história agora. Deus insistiu com Jonas porque sabia que ele precisava da viagem missionária a Nínive, tanto quanto os ninivitas precisavam ouvir a mensagem do missionário. Experimentar o amor e a graça de Deus não é um acontecimento único, é dia a dia. E uma forma segura de nos manter no amor de Deus é estender a mão aos outros. Deus chamou Jonas para ir a Nínive porque o profeta não havia refletido sobre sua relação com os assírios antes do chamado. Ele não gostava dos assírios, mas não fazia ideia do quanto os odiava nem das coisas extremas que faria para evitá-los, nem mesmo depois do chamado. Jonas não estava pronto para ter um vizinho ninivita lá no céu. Ele não tinha aprendido a amar como Deus ama. O Senhor chamou Jonas para ir a Nínive porque amava os ninivitas e os queria em seu reino. Mas também chamou Jonas porque amava e desejava que ele se tornasse mais semelhante a Deus, à medida em que trabalhavam juntos. Deus queria que Jonas encontrasse o descanso que temos quando estamos em um relacionamento salvífico com Ele e fazemos sua vontade, que inclui estender a mão aos outros e mostrar-lhes a fé e a esperança. É uma via de mão dupla. Às vezes Deus nos coloca numa determinada situação para a gente ajudar uma pessoa e aí a gente pensa, coitado dessa pessoa, se não fosse por mim ela estaria perdida. Mas não percebemos que nessa tal situação Deus está nos moldando para ficarmos aptos ao reino do céu. Nós é que precisamos dessa ajuda. Jonas era um profeta inquieto e até então não descansava em Cristo. Mas depois dessa experiência, onde Deus o ensinou a amar seus inimigos, ele se libertou. Ele se libertou do pecado acariciado, que era esse preconceito, essa mágoa, e amou como Jesus amou. Agora estava livre. Encontrou o descanso em Cristo. E é assim que Deus age com a gente. Ele nos capacita para a eternidade. A gente não entende na hora e ficamos irados com Deus, igual a Jonas. Mas Ele pacientemente vai nos conduzindo mais próximo ao seu reino. Então, da próxima vez que você vê um necessitado precisando de sua ajuda, fique atento. É Deus dando mais uma chance. Amém?